TV Tonhão e as notícias do Espiritismo. Mistério em Centro Espírita de Caxias. Onde estão os restos mortais de Ana Saldanha? Muito interessante essa história desta mulher, que foi uma das precursoras do Espiritismo ou do movimento espírita no Brasil. Poetisa que fundou o primeiro endereço público do espiritismo na região, morreu em 1931 e não há mais vestígios da sepultura. Ana Saldanha também foi professora, jornalista e roteirista. Perto de completar 100 anos, o primeiro centro espírita de Caxias do Sul começa a resgatar a história de sua fundadora e tenta esclarecer o mistério. Onde estão os restos mortais da poetisa, professora, jornalista, escritora e roteirista Ana Figueiredo Saldanha, nascida em 1892 e desencarnou em 1931, precursora da doutrina naquela cidade. É normal que sepulturas antigas desapareçam em reformas e ampliações ou fiquem sem referências, quando não há mais integrantes vivos na família. No caso de Ana, morta há 88 anos, a incógnita chama a atenção, porque abrange a memória da responsável pelo surgimento da entidade. Fora da caridade não há salvação. O primeiro endereço público do espiritismo na região e possivelmente o segundo a abrir as portas no Rio Grande do Sul. Além dessa credencial, Ana era integrante de uma família de prestígio, no caso, os donos da lendária Livraria Saldanha, cujo prédio ainda existe na esquina da Avenida Júlio de Castilho com a Rua Visconde de Pelotas. A história de Ana está sendo resgatada pela jornalista Camila Zatti, de 32 anos, com apoio da diretoria do Centro Espírita. A caxiense se deparou com o intrigante sumiço do túmulo e a dificuldade para encontrar informações sobre uma personagem introspectiva e notável pelas ideias avançadas para os padrões dos anos 1920. As sepulturas dos familiares delas estão intactas, mas não há vestígio da poetisa. Os possíveis caminhos do corpo de Ana Saldanha. Ana, ou Nininha, apelido de família, é desconhecida da grande maioria hoje em dia, mas exerceu um papel marcante no meio intelectual de Caxias. Terreno dominado pelos homens, descendente de imigrantes portugueses, era uma das filhas do comerciante Henrique Saldanha de Figueiredo e Palmira do Amaral Lisboa. Nasceu em Rio Pardo, nos Pampas Gaúcho, e mudou-se com o pai e os irmãos para a Serra, após a morte da mãe, em 1915. Apesar de integrar a alta sociedade de Caxias, ela viveu uma rotina recatada, longe dos bailes e eventos sociais a quais estavam acostumados os jovens da sua idade e integrantes da própria família. Essa descrição provavelmente era influenciada pela condição física de Ana, que sofria de paralisia de membros, deficiência que remeteria à infância. Tratava a dor do corpo com remédio e encontrava na literatura e nas reflexões um alívio para a alma. Documentos do Arquivo Histórico Municipal João Espadari Adami confirmam que a poetisa tinha saúde frágil, sofria com enfermidades, mas não há diagnóstico claro sobre o tipo de doença nos diversos escritos deixados pela família. Como mulher, solteira, intelectual e espírita,
Ana enfrentou o preconceito na sociedade tradicional do período. A cidade estava formando sua identidade cultural e recém havia sido elevada à categoria de cidade em 1910, e a religião católica tinha um papel dominante na vida da população urbana e rural. Ana tinha fascínio pelas ideias francesas trazidas por Allan Kardec. Por outro lado, o Brasil vivia as premissas do positivismo do filósofo francês Auguste Comte. Diz Camila: a família seguiu no catolicismo, mas a poetisa voltou-se para a doutrina espírita, o que por si só já era um desafio aos pensamentos em vigor. Basta recordar que no século XIX o espiritismo era considerado crime no Brasil, e nos anos 1920 havia um embate entre a doutrina espírita e a psiquiatria. Mesmo com o cenário desfavorável, Ana, acompanhada da irmã Valheira e Zelinda Brigide, fundou o Fora da Caridade Não Há Salvação no dia 10 de outubro de 1924. Choque de crenças. No relato orais registrados pelo Arquivo Histórico, antigos moradores chegaram a comparar a imagem de Ana ao diabo, muito em razão do andar claudicante forçado pela paralisia, mas também pela aura que envolvia o espiritismo na cidade. Liciane Festugato, 38 anos, integrante da diretoria do Fora da Caridade Não Há Salvação, lembra das histórias contadas pela avó Elídia, já falecida. Minha avó dizia que as pessoas não passavam na frente do centro espírita, que funciona até hoje na rua Pinheiro Machado, entre Garibaldi e Visconde. Preferiam atravessar a rua. Isso lá na década de 1940, 1950. Imaginem no tempo da Ana, diz Liciane. O choque de crenças não impediu que o local ganhasse adeptos e atraísse personalidades como o do comerciante e espírita Jaderlino Ramos, já muito doente no final dos anos 1920. Ana teve o cuidado de destinar a cada um de seus pertences para a caridade. Doou escrivaninhas, roupas, estátuas, prata, malas, livros e dinheiro. Morreu no dia 22 de abril de 1931, aos 38 anos, após presidir o Centro Espírita por 7 anos. Na passagem para o outro plano, como definem os espíritas, Ana pediu um sepultamento simples e sem relação com ritos católicos, indicativo da delicada relação estabelecida. No testamento, ela se apresenta como espírita, em oposição à religião tradicional, conforme transcrição abaixo. Nada de padre nem de igreja. Quero ser enterrada como espírita. A máxima simplicidade em tudo. Ele me acompanhará no novo plano da existência em que minha consciência irá despertar. As preces e os pensamentos carinhosos dos que sinceramente me querem, aqueles que forem dignos da verdade e desejarem conhecê-las, esforciar-me-ei por dar-lhe as provas da sobrevivência do ser. No enterro ocorreu no cemitério público municipal. A cova número 21, porém, perdeu-se com o tempo, assim como o registro do destino posterior que poderia ser dado ao corpo. Se quiserem ser gentis comigo, não ponham luto, descreveu Ana numa de suas frases do testamento. O Centro Espírita, fundado pela poetisa originalmente, chamava-se Fora da Caridade Não Há Salvação. Em 1932, o nome foi alterado para Ana Saldanha como uma homenagem.
Em 1939, mesma época em que ocorre a mudança definitiva do centro para a sede própria na Rua Pinheiro Machado, entre ruas Garibaldi e Visconde de Pelota, o espírito de Ana Saldanha teria se comunicado com um médium e pediu a volta do nome original, solicitação atendida pelos membros da diretoria. O centro completará 95 anos em outubro e o centenário será comemorado em 2024. Esta foi a primeira história de notícias do Espiritismo a ser levadas agora como programação pela TV Tonhão. Bom dia!